Olá, tudo bem? O meu nome é Leandro Milini, eu sou advogado. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma dúvida muito comum das pessoas que entram em contato conosco, que nos encontram pelas redes sociais, que é o seguinte: Dr. Leandro, existe diferença entre a constituição de um advogado público gratuito e a constituição de um advogado particular? Ora, para responder a esse questionamento, nós precisamos relembrar que a Constituição Federal prevê como um direito básico ao cidadão o direito de acesso à justiça. Há outros direitos constitucionais que complementam esse direito de acesso à justiça. Por exemplo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todas essas previsões constitucionais, elas têm por objetivo permitir que o cidadão procure o poder judiciário sempre que ele se deparar com uma lesão a direito ou determinada ilegalidade. Porém, para que este acesso à justiça seja possível, é necessário que o cidadão tenha acesso a um advogado. É exatamente por essa razão que a própria Constituição Federal também prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, o cidadão deverá possuir um advogado que o represente no âmbito judicial, a fim de acompanhar os atos do processo, bem como para que ele defenda os seus interesses. A presença do advogado também evitará que sejam praticados atos que venham ser anulados no futuro, diante da ausência de um representante. Esta ausência e esse tipo de nulidade prejudicaria o próprio indivíduo e todo o sistema de justiça, o que não é desejado. Assim, considerando que o advogado é essencial para que seja alcançado este acesso à justiça, o Estado brasileiro tem o dever de proporcionar ao cidadão o acesso a este profissional, inclusive em favor dos cidadãos menos favorecidos economicamente, também chamado de hipossuficientes. É por isso que a Constituição Federal também trata da instituição das defensorias públicas, órgão responsável por atender as partes necessitadas. A esse respeito, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou acerca do assunto, fazendo pequenas diferenciações entre a atuação da Defensoria Pública e da advocacia. Segundo o STJ, a Defensoria Pública desempenha uma função típica de Estado, enquanto que a advocacia exerce atividade privada de forma livre nos termos do Estatuto da Advocacia. Ora, mas você pode estar se questionando: Dr. Leandro, mas qual a diferença na prática? Sim, depois de feito esses esclarecimentos, nós percebemos que há basicamente dois caminhos. O primeiro é a procura de um advogado público por meio das defensorias públicas. Esta hipótese é dedicada às pessoas menos favorecidas economicamente, aquelas também consideradas hipossuficientes, pobres nos termos legais, sempre por meio da demonstração documental da sua situação econômica, como, por exemplo, com a apresentação de olerites, informes de rendimento, dentre outros documentos. Há ainda a possibilidade de o interessado ser representado por meio de um advogado inscrito na OAB e conveniado com a Defensoria Pública. Por meio deste convênio, um advogado inscrito na OAB poderá ser nomeado para representar os interesses desta parte hipossuficiente. Este convênio existe principalmente para sanar a baixa quantidade de defensores públicos, os quais nem sempre conseguem dar margem à grande quantidade de demanda gerada pelos cidadãos mais necessitados. A possibilidade de indicação de um advogado particular
dentro deste convênio feito com a Defensoria Pública é uma atividade muito positiva, pois aumenta o número de profissionais capazes de representar essas partes menos assistidas. Entretanto, este convênio é também muito criticado pela classe da advocacia, principalmente pela baixa remuneração dos honorários aplicados por meio deste convênio, os quais são de 10% a 20% com relação ao valor dos honorários praticados por outros advogados que atuam no mercado. Assim, como consequência, nós teríamos um cenário em que um advogado indicado pela Defensoria Pública, depois de atuar no processo 2 ou 3 anos ou até mais tempo, a depender da causa, teriam seus honorários pagos em patamar muito inferior aos seus demais colegas que atuam no mercado, além de outros prejuízos e dificuldades, como, por exemplo, o fato de receberem os seus honorários depois de 60 ou 90 dias depois de encerrados os processos. Em razão destas dificuldades apontadas pelos advogados que atuam por meio deste convênio, fato é que essas dificuldades podem se refletir em prejuízo da parte representada, seja pelo baixo valor dos honorários aplicados neste convênio, seja pelo grande número de demandas que são apresentadas a estes advogados ou por outros motivos. Este tipo de prejuízo é também encontrado em outras áreas do serviço público, em que há uma obrigação de prestação pelo Estado, como, por exemplo, educação, segurança pública, saúde, em que há um dever do Estado em prestar esses serviços. Porém, de forma concomitante, esses serviços também são apresentados pela iniciativa privada, na grande maioria das vezes, de forma mais satisfatória. Por outro lado, a constituição de um advogado de forma particular proporciona maiores chances deste profissional acompanhar a causa com maior proximidade, elegendo estratégias processuais que busquem a solução rápida do conflito, muitas vezes até por meio da celebração de um acordo. Além disso, a contratação de um advogado de forma particular, na grande maioria das vezes, também oferece melhores condições para que este profissional se dedique à pesquisa do caso concreto, análise legal, doutrinária e jurisprudencial voltadas àquele caso concreto. Este tipo de acompanhamento e análise processual mais dedicada visa sempre a atuação do advogado para aquele caso concreto, evitando assim a atuação e a apresentação de peças mais genéricas. Tudo isso em razão da existência de um vínculo particular e direto, feito entre cliente e advogado, sem intermediações. Toda essa diferenciação, a princípio, poderia não fazer sentido ou diferença num caso concreto. Entretanto, a depender da causa a ser apreciada ao Poder Judiciário, a atuação de um advogado particular poderá ser relevante. Até porque o advogado, ele trata diretamente da nossa liberdade e do nosso patrimônio. E quando falamos em patrimônio, não falamos apenas em dinheiro ou bens materiais. Até porque o nosso maior patrimônio é a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde e a saúde dos nossos familiares, dos nossos filhos e daí por diante. Então, por exemplo, na área de direito médico, quando se busca, por exemplo, a autorização para uma cirurgia de urgência, para um tratamento emergencial, talvez faça sentido haver a contratação de um advogado particular no sentido de haver uma conduta do profissional mais proativa. Por exemplo, junto ao gabinete do juiz, despachando uma tutela de urgência ou pedido liminar, tudo para que o advogado possa amenizar ou colocar fim ao sofrimento de seu cliente da maneira mais rápida e célere possível, ou seja, uma postura mais proativa no sentido de justificar os honorários pagos pelo seu cliente de forma particular.
Hoje nós falamos um pouco sobre as principais diferenças entre a constituição de um advogado público e gratuito e a constituição de um advogado particular. Nós verificamos que o acesso à justiça é um direito constitucional, enquanto que o Estado brasileiro tem o dever de propiciar condições ao cidadão menos assistido de ter um advogado público e gratuito, por meio das defensorias públicas. Por outro lado, para aqueles cidadãos que têm condições de contratar um advogado, fica aqui uma outra dica. Procure se informar, procure conhecer o profissional que irá lhe representar. Tente conhecer quais são as atribuições, experiências e responsabilidades assumidas por este profissional com relação à sua causa. É importante também destacar que remunerar e prestigiar o seu advogado é uma forma de valorizar o seu próprio direito. Até porque, no final das contas, quem ganha ou quem perde uma ação judicial não é o advogado, mas sim a própria parte por ele representada. Assim, cada investimento feito neste sentido é uma forma de valorizar o seu próprio direito. Pense nisso. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!